Preparando-nos, meus irmãos, para a celebração da ceia, leremos dois textos das Escrituras, um deles, João capítulo 6, a partir do verso 51, João 6, 51 até o 59. Os pais, por favor, as crianças não saem hoje, fica do seu lado, é tempo de ministrar com ele também a importância da ceia para a sua vida, mas para a família. 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a carne, a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que nossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ainda Lucas 22, que fala sobre a ceia do Senhor, a partir do verso 19. A ceia do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos orar, meus irmãos. Baixe a cabeça, peça ao Senhor que continue te preparando para de forma bendita e abençoadora participar da ceia do Senhor nessa noite. Oremos. Pai querido, prepare cada pessoa que veio aqui nesta noite para esse tempo bendito de celebração e de comunhão. Tem misericórdia da nossa vida, alimenta a nossa alma, fortalece a nossa fé, ensina-nos a viver nesses tempos difíceis e dá-nos um coração que agradece, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto de João capítulo 6, ele não está falando de ceia. O texto que Jesus fala de ceia vai acontecer alguns meses depois, e explicitamente ele, participando da Páscoa, separa utensílios, e ali ele incentiva, celebra e dá início à celebração que nós fazemos hoje. Mas é interessante analisarmos o contexto para entender o que significa hoje comer a carne e beber o sangue de Jesus. Jesus está vivendo ali o momento da multiplicação dos pães. Ele havia multiplicado os pães, aquilo chamou muita atenção, muita gente ficou empolgada, quase 10.000 pessoas comeram ali naquela primeira multiplicação. Os discípulos participaram entregando ali os utensílios, 12 cestos foram recolhidos, meus irmãos, daquilo que sobejava. Enfim, um milagre exponencial. Só que Jesus depois ele continua e ali
Cafarnaum, meus irmãos, é próximo aonde aconteceu esse fato da celebração aqui e da multiplicação dos pães. E Jesus ali começa a fazer uma pregação dizendo que Ele é o pão da vida e que Ele é a água viva que deve jorrar da vida das pessoas. E aqui ele começa a relembrar algumas coisas que tinham acontecido. Quem já estudou aí Gênesis, Êxodo, no livro de Êxodo, percebe que teve um momento onde o povo teve que, ou depende de Deus, ou depende exclusivamente de Deus. Não há como beber água se Deus não providenciar. Não há pão se o maná do céu não cai todo dia. E não adianta pensar em provisão, dizendo, vou tirar um pouquinho hoje para amanhã, porque eu estou meio com medo, enfim. Não adianta, não tinha como poupar. O que era sobejado e guardava-se para o outro dia, a Bíblia diz que estragava e cheirava mal. Só no finalzinho da semana, quando Deus dizia, recolha duplamente para que você tenha o que comer. Enfim, nesse contexto, Deus estava ensinando para o povo, olha, aprenda a subsistir em mim, aprenda a depender de mim. A sua comida virá das minhas mãos, a provisão diária cairá, enfim, como poder sobre a sua vida, mas você precisa aprender a depender de mim. Nesse contexto, Jesus lança, dizendo que Ele é o pão, e que deveriam comer do seu corpo e da sua carne. E diz que quem não comer, não tem vida. Se Jesus estivesse falando aqui da ceia, meus irmãos, nós teríamos um grave problema. Porque você tente imaginar agora, nesse planeta de Deus que nós vivemos, de bilhões de pessoas hoje, mas nesse contexto de história, de criação do mundo e até hoje, quantas crianças já morreram? Quantas crianças que não chegaram, meus irmãos, a ter consciência do que significa a vida. E nós queremos, meus irmãos, e bem claro, falamos sobre isso, que todas as crianças que morreram, meus irmãos, na sua infância, elas são herdeiras do reino dos céus, porque diz a Bíblia sobre isso. Enfim, as crianças são herdeiras, enfim, se morreram, e morreram em Cristo, meus irmãos, e morreram porque Deus quis, elas estão com Deus, e nunca participaram de ceia, a maioria delas. É um quadro, então, esse texto não está dizendo aqui sobre participar da ceia. Um outro ponto, meus irmãos, pessoas que simplesmente viveram debilidades físicas e mentais e também não participaram de ceia, e elas vão estar na glória dos céus. Outra pessoa que não participou da ceia também, e você vai dizer para ele assim, oi, bom ladrão, porque ele vai estar no reino dos céus. O estigma já não serve mais para ele, e ele foi salvo sem celebrar uma única vez a ceia do Senhor. O que esse texto está dizendo? Os judeus ficam ofendidos, discípulos se retiram, falam, eu não aguento esse negócio eu não quero para a minha vida, eu não quero esse negócio de Jesus, que onde se tem que comer a carne e o sangue dele, estou fora, e muita gente vai embora, sobra tão pouca gente, sobra tão pouca gente que Jesus vai perguntar assim para os discípulos, vocês não querem ir embora também não? Enfim, termina aqui a implantação do reino, e os discípulos vão dizer, para quem iremos nós? Nós vamos ficar com o Senhor. O que significa esse texto, meus irmãos? Esse texto está dizendo claramente que quando você se alimentou de Jesus, Ele vai se tornar alimento diário para a sua vida, Ele vai se tornar alimento para a sua alma, mas Ele vai compondo a sua vida. É importante que você entenda isso. Hoje, quando você come uma comida, meus irmãos, rapidamente ela receberá depois ali suco gástrico, ácido clorídrico, todo um bolo é feito, aquilo que vai virar sangue, meus irmãos, é simplesmente conduzido de forma bonita, bendita e maravilhosa, e você continua vivo, ativo, porque aquilo que é nutriente e utensílio para produzir vida em você, isso é feito, meus irmãos, de uma forma bonita para esse corpo, a imagem e semelhança do Senhor. Mas que tem a ver, meus irmãos, esse comer a Cristo, esse beber a Cristo, implica, meus irmãos, em entender. Eu queria que a gente anotasse isso para não esquecer mais. Esse Jesus que veio, Ele continua real. Esse Jesus que veio de verdade. Esse Jesus que veio numa história de carochinha, meus irmãos, impregnada para aqueles que acreditam que a Bíblia é regra de fé e prática. Esse Jesus veio, meus irmãos, em carne. Ele é verbo encarnado de Deus. O verbo se fez carne, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Jesus não é fantasia.
Jesus não é folclore, Jesus não é simplesmente um fato inventado, Ele é realidade, Ele é Deus presente, Ele é Deus conosco, Ele é Deus agindo, Ele é Deus na vida, Ele é Deus o tempo todo, Ele é Deus dentro da gente, Ele é Deus na vida, Ele é Deus simplesmente, enfim, me ensinando a viver diante dEle para a glória dEle. Enfim, você, quando participa desses utensílios que você vai participar hoje, você precisa estar carregando na sua veia, nos seus poros, nas suas emoções, no seu intelecto, a vida encarnada, meus irmãos, de carne e sangue de Jesus. O dia que você recebeu Ele na sua vida, Ele se torna continuamente o pão que sacia a sua fome, a água que dessedenta a sua sede. O sangue, meus irmãos, que se torna realmente vasos, veias, utensílios e vida para você. Jesus, meus irmãos, Ele precisa cada vez mais empolgar a gente na maneira de viver, de ser, pensar, agir. Porque esse Jesus, Ele traz para a alma vida, mas Ele traz caráter, Ele traz comportamento, Ele traz mudança de vida. E eu convido a cada um de nós que estamos aqui nesta noite, que vamos participar da ceia. Viver em Cristo, meus irmãos, é olhar continuadamente para aquela cruz vazia, vazada, aquela cruz, meus irmãos, que verteu sangue, mas trouxe para a gente vitória. Viver, meus irmãos, em Cristo é continuadamente propagar, professar, se encantar com a pessoa de Jesus continuadamente, é entender, meus irmãos, que a minha vida já é dele e volta para Ele. Entender, meus irmãos, o comer a carne e o sangue de Jesus implica em saber que quem já sepultou alguém aqui sabe o que significa dor. Quem já perdeu alguém, meus irmãos, que tem a ver com parentesco, com a vida, pai, mãe, filhos, parentes, vinculados à história, sabe o que significa, o que é dor, sabe o que significa perder, sabe o que significa muitas vezes frustração, sabe o que significa solidão. E, meus irmãos, quando nós sepultamos e entregamos ao pó aqueles que nós amamos, o que é que nós estamos dizendo como cristão? Deus, nós cremos perfeitamente que o Senhor é Deus de vivos, o Senhor é Deus de mortos, e um dia, por que é que nós estamos aqui aguardando, meus irmãos, o quê? Aguardando a consumação de todas as coisas. Enquanto você está aqui no culto, nós estamos aguardando, meus irmãos, o dia que a trombeta vai soar, o dia, meus irmãos, que os céus vão se rasgar, o dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E é importante que nós saibamos continuadamente, meus irmãos, que a minha vida é dele, depende dele, está com ele. E aqueles que já foram, meus irmãos, para a eternidade, são completamente dele. E a Bíblia diz que descansam do Senhor, das suas fatigas e obras, e as suas obras o acompanham. É importante que a gente saiba, enquanto celebra a ceia, eu estendo as mãos, dizendo para o Senhor: Deus, eu já comi na minha vida a tua carne e o teu sangue, nos poros da minha existência, no meu pensar, no meu agir, enfim, na minha conduta, no meu caráter. A tua vida está encarnada, enraizada, o Senhor está dentro de mim, o Senhor está comigo, o Senhor está nos poros da minha vida, o Senhor está em todas as instâncias do meu coração. Enfim, Deus agindo, Deus presente. E quando se estende, meus irmãos, as mãos para a ceia, relembrando, memorizando, trazendo a vida, mostrando claramente: Deus, eu continuo caminhando com o Senhor, a minha vida é do Senhor, o Senhor, enfim, está agindo completamente na minha vida, e eu estou em comunhão com o Senhor. Enfim, espero, ó Deus, o Senhor cumprir todos os fatos históricos sobre a minha vida. Se o Senhor me der 100 anos, glória a Deus. Mas se os céus se rasgarem para mim, o Senhor quiser me levar, glória a Deus. Meus irmãos, assim tem que ser a vida do crente. Nós não vivemos aqui, meus irmãos, imprensados por modismos, agarrados, meus irmãos, num fantoche de mundo que passa. Nós estamos aqui, meus irmãos, aguardando a bendita volta de Jesus, em poder e glória, vitorioso, porque nós cremos que Ele veio, nós cremos que Ele morreu, nós cremos que Ele ressuscitou, nós cremos que Ele está na glória do Pai, e nós cremos, meus irmãos, que a nossa vida é totalmente dEle, anda com Ele, encarnada com Ele, carrega a vida dEle, e um dia Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Participa da ceia, se você tem essa visão clara do que significa comer o sangue e beber a carne de Jesus, porque é isso que você fez um dia, o dia que Ele te salvou. Deus bendito para todo sempre. Realmente viva esse bendito Jesus sobre a sua vida todo dia. Participa da ceia, celebre essa noite com alegria a mesa do Senhor. Vamos ficar, meus irmãos, em pé, cantar